2,98. Desinfetante Casa de Mãe 500 ml 2,99 no Clube. Quem compara, compra no Itaú. Beleza, 10 horas e 10, 10 e 10 da manhã. Pois é, vamos para o nosso horário de bate-papo, para a nossa entrevista. Olha, gente, a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm idade entre 1 e 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no país. Somente 7,5% dos dados chegam a ser denunciados, ou seja, os números reais são muito maiores. Os dados são do Instituto Liberta e reforçam a importância e necessidade de ações como o Maio Laranja, instituído pela Lei 14.432 de 2022 do CERN. O Maio Laranja, então, transformou o mês de maio em um período oficial de mobilização nacional para o enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A lei determina que, anualmente, os governos e a sociedade civil promovam ações educativas e preventivas, com o objetivo de conscientizar a população sobre a gravidade desses crimes que afetam a infância brasileira. Pois é, nós estamos aqui com o Abel Peter, que é psicólogo clínico, que é policial científico. Para a gente conversar um pouquinho, né? Não sei, aqui a gente fala até, Abel, que a prevenção seria uma das principais formas de violência, sinais comportamentais, isolamento social, hipersexualidade. Enfim, eu deixo bem à vontade, meu amigo, para te falar sobre o assunto, porque é um tema assim que... Mas o que me saltou os olhos aqui, que me impressionou, foi essa estatística de 1 a 5 anos. Mas que doença é essa, Abel? Bom dia. Bom dia, então, a todos os ouvintes, bom dia, rádio, bom dia, né, nós aqui que vamos debater esse assunto tão espinhoso, né, tão difícil de ser falado. E, ao mesmo tempo, quem passa por isso não quer ser visto, não quer passar por essa dor, né? E por mais que tu esconda isso e tu negue, né? Não foi comigo, não foi com a minha família. Isso lá na frente tem danos, né? Danos psicológicos, danos sociais, casos de autodestruição consciente, muitas vezes, né? Casos até de ideação. Vontade de morrer, de não aceitar, porque como é que tu vai processar a pessoa que te ama no momento que está acontecendo? Acho que é importante a gente já começar a entrar no assunto. No momento que está acontecendo, nem sempre é doloroso como as pessoas acham. O abuso dói, o abuso é sofrido, o abuso causa... Não, às vezes ele vem disfarçado de afeto. É muito importante que as pessoas saibam disso. Na grande maioria dos abusadores, de quem faz, né? São pessoas conhecidas das vítimas, mais de 90%. Então não é aquela pessoa que passa com o carro fumê, com o vidro fumê escuro, né? É uma pessoa estranha que parou, abriu a porta do carro, entra para dentro, calçou a arma. Não! São pessoas de afeto, pessoas do convívio, pessoas conhecidas dessas pessoas. Então ele vem disfarçado de afeto, né? Casos que eu já me deparei, por exemplo, onde conversando com a criança, né, a criança foi fazer o exame e quando uma criança chega, né, a gente prepara a criança, tenta brincar, tenta trazer um ambiente mais lúdica, né? Tranquilo, porque ela passa por um procedimento muito traumático, né, que é se despir, né, tem que fazer coleta algumas vezes. E aí, quando essa criança chegou, foi ofertado balas, né, para essa criança, e essa criança começou a baixar a calça, né? Então, ali nesse momento tu faz o quê? Qual a tua reação, né? Então tu entende assim o quanto difícil que é, né, tu se deparar com isso, tu se dar conta disso. Esse processo de dar e receber, depois ele se estende lá para a adultice, né? Ou seja, quantas pessoas que recebem migalhas e, na verdade, elas têm a fábrica do pão, tem o forno, tem tudo, mas vive de migalhas. Porque a forma com que foi criada, a forma com que foi esse processo, vive dessa forma, do que sobra. Então, o abuso sexual ali, ele para mim, é uma das coisas mais...
assim, estrondosas que existe do comportamento humano. Então é importante destacar que é uma doença e tem que ser tratada, né? O desejo por uma criança, por se satisfazer, e aí vocês vão se perguntar, meu Deus, mas não tem que matar, não tem que, né? Sim. Não, a gente precisa explicar para que quem tem isso busque ajuda, porque tem tratamento. Então não adianta tu dizer, né? Porque de qualquer forma, vamos pensar uma pessoa que tem um transtorno, né, desse comportamento. Essa pessoa, ela jamais vai sair falando para as outras pessoas, porque ela sabe que se ela falar, ela vai ser chicoteada, ela vai ser, né, perseguida, ela vai muitas vezes até ser morta, então ela não pode falar. Então é importante dizer que ele só vai ser um crime quando acontecer. Enquanto existe o desejo, ele não é um crime. Agora, eu fiz, é um crime. Então as pessoas têm que saber que o desejo, Freud explica, né, na psicologia, que a gente tem desejo por muitas coisas estranhas, inclusive. Então, quando esse desejo é por uma criança, por se satisfazer com o corpo de uma criança, olhando, tocando, né, das mais diversas formas, antes que aconteça, não é normal, ele é um transtorno, né? É uma parafilia e tem que buscar, porque tem tratamento, tem que ter tratamento medicamentoso, terapêutico, né? Agora, aconteceu, aí ele vai ser olhado com um olhar Aí é crime. pelo crime, né? Então, é importante a gente apontar isso. As estatísticas são impressionantes, né? E dizer que só 7,5% chega ao conhecimento. Chega ao Por exemplo, da polícia científica que tu trabalhas, Sim. o que leva a esse índice É muito tão baixo? velado, né? Porque assim, ó, olha o primeiro dado que eu trouxe, mais de 90% ocorre dentro de casa. Pois é. Então assim, ó, Luiz Cláudio, Lu, é o pai, é o avô, é a mãe, é quem é o provedor. Muitas vezes, se eu fazer essa denúncia, tá? De onde vai vir o sustento? Eu estou trazendo aqui na visão da mãe, na visão de quem está dentro de casa. Eu não estou compactuando com isso. É uma fala que eu estou tentando sinalizar para que as pessoas entendam, né? Respondendo a tua pergunta, por que não vem, né? Porque é só 7%. Por conta desses fatores, né? Então, e aí tem mais um fator que eu acho que é importante a gente entrar no fator emocional, psicológico. Quem fez, ele fez porque ele me odeia ou porque ele me ama? Então essa é uma pergunta que a gente não vê nas entrevistas. Eu nunca me fiz essa pergunta em relação ao que a gente vê aqui. Exato. Nunca, né, poxa, mas espera aí, por que ele fez? Nunca fiz essa pergunta. Exato. Então, esse é um ponto que nós temos que se perguntar. E quem está passando por isso se pergunta muito. Só que, olha só vai se dar conta lá depois de adulto. Depois de uma palestra na escola, depois de observar a campanha, depois de perceber. E aí vai dizer, eu achava que era por amor. Um outro caso também que eu me lembro, que daí eu passei a me fazer essa pergunta. Foi um caso que uma criança relatou que o pai não secava com a toalha, secava com as mãos. Então a gente se perguntando aqui, nós somos adultos, a gente sabe, né? Mas a criança, Não, ela falou que secava com as mãos, estava tudo certo, estava tudo bem, entendeu? Porque ela não tem a questão sexual. Não, exato. Então é isso que nós temos que entender, né? E aí agora vem outra pergunta: por que temos que denunciar? Por quê? E a gente tem que entender que não é por mim, mãe, não é pelo pai, não é pela criança, porque ela vai ter consequências, sequelas irreversíveis para a sua vida. Com certeza. Não conseguir mais se conectar com ninguém, muitas vezes, viver num isolamento, viver num abismo profundo, uma vontade de se sentir, né, uma culpa, vamos dizer assim, muito grande, uma dor muito grande. E quem passa por um abuso sabe que isso é uma coisa tão profunda, tão íntima, tão dolorosa, tu não consegue às vezes nem abrir para o terapeuta, nem para o melhor amigo, nem para a esposa. Por quê? Porque o que ele vai pensar? Será que ele vai pensar que fui eu que quis? Será que... Sabem? E aí é outra coisa importante dizer, vocês estão vendo que eu estou trazendo coisas bem fortes, né? E muitas vezes o que não é explicado também é que a criança, ela também tem desejos. E às vezes o ato pode causar desejos.
E aí, por isso que um dos comportamentos que a gente observa é hipersexualização antes do tempo. Essa hipersexualização, ela não vem carregada às vezes de trauma, de dor. Ela vem de aflorar um desejo que não estava na idade, né? Então, já vou quebrar outro tabu aqui. Nem sempre vem carregado de trauma, de dor, de contusão, de violência. Ele vem de carinho, ele vem de, né? Porque se eu fazer assim, vai ficar marca. Então o abusador também ele é esperto, ele também é inteligente, né? Quantos casos que a gente pega que não tem PSA, não tem fosfatase ácida, para quem não sabe, são, né, resquícios de um abuso, não tem DNA, não tem sangue, não tem vestígio, não tem. É um toque sutil. Sutil, entende? E outra coisa que é importante destacar, o que é o abuso? O abuso é quando não é permitido. Abaixo de 14 anos, não importa a idade, abaixo de 14 não é permitido. Exato. Acima de 14, a pessoa tem que desejar, né? Então, assim, e tem aquela discrepância às vezes da idade, né? De quem faz, para quem está recebendo. Então, assim, tem muitas vezes uma negociação, uma super inteligência ali no lidar, no manipular a vítima, né? Então, tudo isso é levado em conta, né, pelo delegado que vai avaliar o caso, pelo juiz que vai julgar, né? A gente falou dessa questão do estupro presumido, que é abaixo de 14, que foi semana passada, né, Luciano? Exatamente. Então, tem já entrevista. Que bom, nós, né? acho que foi um fato que surgiu aqui que nós falamos, né? Foi. Eu não lembro bem do que foi. Mas eu estava vendo aqui, ó, 51% das crianças de 1 a 5, Abel. Sim. Daí vem naquele toque sutil, como eu disse, né? Nem sempre ele é carregado da penetração, do rompimento do ímen, como de praxe a gente identifica o que é um abuso, né? Às vezes vem com toques, né? Orifícios, né? Passa a mão, né? É até difícil pra gente falar isso, né? Fica pesado. Então, acho que quem tá ouvindo sabe do que eu tô falando, do que é, né? Porque... Mas, assim, como se diz um professor meu antigo falava, o óbvio precisa ser dito, né? É óbvio, sim, mas às vezes ele precisa ser dito, por mais que doa, né? Eu acho que é importante a gente falar, Abel, como denunciar. Eu acho que o que a pessoa deve fazer, porque eu acho que muitas vezes as pessoas se sentem inseguras de denunciar também, né? Muito. Então, qual o primeiro passo que a pessoa deve fazer? Eu acho assim que o primeiro passo, a gente não entramos ainda, né? Mas é perceber os sinais, assim, isso. né? Clássicos, tem os clássicos e tem os que não são clássicos, né? Desde insônia, alteração do comportamento da criança, insônia, muitas doenças psicossomáticas aparecem, né? Como, por exemplo, vômitos, diarreias, né? Chega na hora de ir para a escola, começa a ficar tonto, começa a passar mal, chega na hora, começa a escurecer, começa a ter terror noturno, não consigo dormir, né? Irritabilidade e às vezes até alguns comportamentos como enurese, né? Xixi, né? Regressa o comportamento que já tinha perdido, né? Eu já não fazia mais xixi nas calças, agora volto a fazer, né? Cocô, então, né? Então tem vários sinais ali, né? Como dor, muitas vezes, né? A própria hipersexualização. Então, perceber, né? Mas hoje o que a gente tem mais de clássico é a fala, né? É a criança chegar e falar, né? Por isso a importância da psicoeducação. Alertar, explicar para as crianças, para os adolescentes. E aí a denúncia vem, sim, ela precisa ser feita, né? Então, quando uma criança te traz algo, né? Nunca ter aquele cunho de investigação. Não é você que vai fazer isso, tá? Porque se você fazer isso, você pode causar um segundo trauma ou até mesmo, por exemplo, se eu chegar para ti e falar assim agora, pensa aqui comigo, um exemplo, aonde o teu pai encostou a mão? Tu percebe que tu tem que falar algum lugar, mas eu não dei a opção se vai que ele não encostou a mão. Agora, teu pai lhe encostou a mão, como tu tá falando, né? Então, há perguntas abertas, não, né, direcionar. Então, quando houver essa denúncia ou essa fala espontânea, essa revelação espontânea, sempre procurar os órgãos competentes para isso, né? Aqui eu destaco o Conselho Tutelar,
vamos pensar numa escola, direção da escola, né? É quem tem talvez mais esse preparo para poder ouvir, escutar, acolher essa criança, esse adolescente ou essa mulher, seja quem for, né? Esse menino, e levar para os órgãos competentes. Hoje quem vai fazer isso é a Polícia Civil, Conselho Tutelar, né? Eles vão abrir o caso, vão investigar e aí vai se passar por todo o trâmite que precisa ser passado, né? E aí depois, se caso houver a constatação, e aí já entra para o poder, né, de justiça aí que vai fazer o julgamento. Então, quem está passando por isso, é muito importante de dizer que não tem culpados na história, né? Se está acontecendo, eu preciso abrir isso para que isso cesse. É o que a gente quer, que pare. Porque quanto mais cedo tu conseguir parar com isso, né, com essa violência, com essa exploração, né, com o abuso, maior a chance dessa criança, desse adolescente, ser um adolescente menos traumatizado e mais saudável. Porque os traumas, como eu disse no início, é irreversível em alguns casos. Meu amigo Abel, obrigado pelas informações, por essa abordagem, né? Tu sempre nos traz aí uma abordagem, às vezes até um pouco diferente, né? Porque a gente vê o fato e a gente já se revolta, né? Tradicional, né? Ele eu acho que é bem provocativo, né, Abel? Está nos provocando reflexões. E eu acho que isso que é importante. Porque a vontade da gente pegar e executar o agressor acho que é inerente, né? Não, é diferente, ele precisa de tratamento, né? Então, eles não podem dizer que ele... Se tu fosse dar a opção dele escolher não ter esse desejo, ele escolheria não ter esse desejo, pode ter certeza. Porque ele sabe das sequelas, sabe das consequências, sabe, né? Mas, é como o Freud explica, é um instinto, é uma pulsão, não é controlável. Nós somos impulsivos por natureza. E controla? Não. Às vezes tu não quer pegar e acelerar, mas tu acelera. Tu não quer... tá olhando aquela comida, não preciso comer, mas por que tu come? Sim. Então, entende? É uma coisa mais primitiva nossa. Sim. E isso tem tratamento. Então, é por isso que a gente está aqui, para explicar, para orientar e que as pessoas busquem tratamento, né? Abel, obrigado mais uma vez. Nosso amigo Abel Peter conversando aqui com a gente. Ele que é psicólogo clínico e também policial científico, orientando aí então nessas ações aí do Maio Laranja, que foi instituído em 2022. Abel, obrigado mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado aí a todos, né? Enfim. Eu vou te dizer uma coisa, assunto, acho que nesse ano nós ia até o meio-dia batendo papo se desse tempo, né? Porque, olha, há muitas perguntas ainda a serem respondidas e sob uma ótica diferente do que nós, que não entendemos da área da psicologia, a gente às vezes, né? Por isso que eu disse, a vontade é de pegar e executar. E aí a gente tem uma outra abordagem também a ser analisada. Obrigado, meu amigo Abel. Vamos para o intervalo aqui, gente. Agradeço. Intervalo, então, para o Hospital São Miguel, também para o Ítalo Supermercados, Refrigeração Spengler, Imperial Multimarcas e Imperial Motos Yamaha. Estamos apresentando Atualidades. 103 FM.